Bom, meu nome é Adão Ramildo dos Santos Trindade. Eu estou concluindo o curso de filosofia pela Uninter e gostaria de apresentar o meu trabalho de final de estágio, baseado na alegoria da caverna, ou o mito da caverna. A maioria das pessoas conhece como o mito da caverna. E eu gostaria de fazer uma leitura, um resumo que eu encontrei na internet do mito da caverna e fazer uma reflexão em cima dele. Bom, no texto Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância. Com as mãos amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situadas à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume situado na parede traseira, em que os homens estão presos. Pessoas passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras, os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam, eram o mundo restrito dos prisioneiros. Repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca a visão e ele se sente desesperado, desconfortável, deslocado. Aos poucos, sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquela sombra que ele julga ser a realidade, na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro liberto poderá fazer duas coisas: retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária por ser a coisa mais justa a se fazer. Enfim, esse é o mito da caverna que eu gostaria de abordar. E esse mito da caverna compõe esse livro do Platão, A República. Está no 7º livro. Esse livro é composto por 10 livros. E esse assunto, essa discussão, compõe esse livro do Platão, A República, que é muito discutido em filosofia e entre os intelectuais. Seguidamente, ele é mencionado. Uma das pessoas que mencionou esse livro há pouco tempo foi como é que eu posso dizer? O ministro Mandetta citou esse livro, citou esse mito da caverna que compõe esse livro. Bem, o que eu gostaria de discutir é o seguinte: o que na verdade o mito da caverna está tentando transmitir para nós com essa situação, com essa alegoria. Isso é uma alegoria, entendeu? Quando você tenta, por exemplo, refletir sobre uma situação usando vamos dizer, uma história, uma fábula, um pequeno acontecimento. Essa é a estratégia que o Platão usa. Mas, se nos aprofundarmos no tema, começarmos a refletirmos profundamente, vamos vendo que, na verdade, ele está falando da nossa condição de vida, da nossa maneira, do nosso cérebro, da maneira que aprendemos a viver, da maneira que aceitamos, que é um condicionamento. Por exemplo, eu posso usar como exemplo a minha experiência. Eu fui instrutor de artes marciais. Eu tive uma experiência muito longa em artes marciais. Eu tive prática física. Tinha 35 anos, quando eu parei de praticar, eu tinha 35 anos de artes marciais. Eu parei mesmo de praticar o Kung Fu chinês por causa de um problema que eu tive no joelho.
Bom, mas a questão é o seguinte que eu quero falar. Dentro do Kung Fu, quando você começa a praticar o Kung Fu, você recebe um método, uma maneira de praticar, de desenvolver a arte, de atacar, de lutar, como você deve se comportar. Então você vai recebendo isso através do treinamento, do tempo, do curso, daquilo que você vai praticando. Você então se condiciona a atacar daquele jeito, se condiciona a se defender daquela maneira. Então o Kung Fu é uma maneira de se defender. Alguém criou um método, alguém pensou um método e desenvolveu ele e passou para os alunos. Então o aluno pega já uma coisa pré-pensada e se molda naquilo, entendeu? E esse se moldar nesse pensamento do mestre, nesse modo de se comportar do mestre, é uma verdade que está simbolizada com as sombras na parede. Você pode entender? A sombra gerada pelas fogueiras, pela fogueira que está às costas do prisioneiro. Então os prisioneiros são, na verdade, aquelas pessoas que estão submetidas a um método, a uma religião, a uma maneira de pensar. Mas qual que é o problema de um método? Um método, a gente está se pregando contra o método num momento como esse? Não está se pregando contra o método. Porque, na verdade, você precisa de um conhecimento técnico para fazer determinadas coisas. Você precisa de um conhecimento um pouco mais sofisticado para que possa ter sucesso. Metodologicamente, isso é aceitável. Mas isso começa a se tornar um problema quando você começa a achar que começa a aceitar isso psicologicamente, que você precisa seguir em determinada direção, que você precisa do conselho de alguém, se precisa do escuro de alguém, e isso começa a se tornar um problema. E a minha experiência nas artes marciais foi isso. Eu tinha 25 anos de artes marciais e eu tinha 25 anos de Kung Fu. E eu participei de um campeonato de Kung Fu. Entrei num campeonato de Kung Fu, sim, no Gigantinho, em 1990. E quando eu comecei a lutar com um cara, que era um estilo bem mais sofisticado, mais preparado para uma luta real que o Kung Fu Shaolin, que eu treinava Kung Fu Shaolin, e esse estilo era o mesmo estilo praticado pelo Bruce Lee, o Wing Chun, ele era um estilo já desenvolvido para quebrar o estilo clássico, que era o Kung Fu que eu praticava. Mas o que eu acabei aprendendo naquela luta, naquele ano, em agosto de 1990? Que o meu estilo ele era limitado, que eu simplesmente estava seguindo um padrão, um método, e que eu tinha que abandonar todo aquele método naquele momento ali para poder enxergar a verdade diante de mim, porque eu estava preso dentro daquilo ali. O meu cérebro tinha aceitado a ideia de que eu só podia lutar daquele jeito, daquela maneira, daquela forma. E o problema da forma, do método, não é só o método, ele nunca vem só o método, ele vem a maneira de pensar de alguém, aquilo que você deve acreditar a respeito daquilo. Você praticamente reverencia um mestre tal que às vezes você nunca vê, mas parece que está por detrás, que está presente naquele estilo, parece que vigiando você. Um professor coloca um estilo de arte marcial de uma forma tal que parece que você está sempre sendo vigiado. Ele vigia tanto você, ele corrige tanto você, que chega um tempo que você se torna o seu próprio vigia. Você se torna o seu próprio policial. Aí você não aceita mais sair dentro daquele método, você mesmo se autocorrige. Mas, quando você é colocado diante de uma situação que mostra para você que aquele método não é mais funcional, você é obrigado ou se retrair e desistir do que você está fazendo, ou então você é obrigado a evoluir. Então, o que eu vejo o primeiro detalhe da alegoria da caverna, do mito da caverna? Existe um prisioneiro. Existe um prisioneiro que se liberta. E se libertar, esse primeiro passo de se libertar das correntes, se libertar daquilo que pensa que é real, foi o que eu vivi dentro das artes marciais. Quando eu senti que não estava dando, que o estilo do outro era superior, eu comecei a perceber que, na verdade, o Kung Fu estava se tornando uma corrente. Eu estava preso, eu precisava sair daquilo ali. Então eu saí. Me levantei, me reconheci que o Kung Fu era limitado e comecei a me compreender melhor.
que ali eu estava diante de uma nova situação que eu tinha que, no mínimo, prestar atenção na situação que estava se apresentando para mim poder me adaptar. Mas não existe uma adaptação enquanto você é muito rígido. Essa é a primeira lição. Essa foi a primeira lição. Quando você é muito rígido, quando você é muito agarrado, muito fanático, você não consegue aprender nada com isso. Então, a primeira lição para mim me traz que você se liberta de uma corrente, que é quando você reconhece que está preso, você sai. Mas só que o mito da caverna ainda inspira uma outra coisa. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele sai das correntes, quando ele se solta daquelas amarras, ele percebe uma outra coisa, que ainda existia uma outra prisão além daquela das mãos, das correntes nas mãos, existia uma prisão psicológica, que é aquela que eu falei que vem dentro das artes marciais. Você não recebe só um soco, você aprende que aquele soco é sagrado, que foi desenvolvido pelo Buda, pelo mestre e tal, e assim por diante. Aí o que acontece? Aí você está preso duas vezes. Você está preso dentro do físico, às vezes por gosto, sei lá por quê, entendeu? Por admiração, e depois você fica preso emocionalmente, psicologicamente, porque você passa a acreditar que aquilo ali é a coisa mais perfeita do mundo, até que aquilo venha a falhar. Porque as artes marciais, eu comecei a aprender, crescer com artes marciais, foi através do fracasso. Eu sempre dizia para um amigo meu que era muito fanático em artes marciais, eu digo, você só vai aprender alguma coisa com Kung Fu quando o Kung Fu te frustrar, quando te frustrar com esse conhecimento, aí tu vai começar a aprender. Enquanto você começar a achar que esse é o ponto, essa é a única resposta que tem, que é a melhor resposta, que é a resposta divina, que é a resposta sagrada, você vai estar limitado. E isso, se você prestar atenção também, acontece hoje, como está se falando muito em racismo, que o negro ele quer se libertar dos outros, mas ele não se liberta dele mesmo, ele não consegue perceber. A gente vê muito nesse lance aí, nessa situação que está acontecendo hoje. O negro ele quer se libertar de uma situação externa, mas não consegue perceber o que aquela situação externa produziu nele. Que na verdade ser negro é uma espécie de caverna. Eu me aceitar como negro é uma espécie de caverna. Porque eu faço parte do problema, eu não estou livre do problema, dizendo simplesmente eu tenho orgulho de ser negro. Quando eu digo que eu tenho orgulho de ser negro, que eu quero a minha negritude, quando eu luto pela minha negritude, quando eu luto pela minha história, quando eu me agarro à minha história, aquilo tudo que foi feito no passado, na verdade eu estou construindo uma caverna. Entendeu? Aí eu acho que eu, dentro da minha caverna, devo ter razão. Não é questão de ter razão, é questão de ver a verdade. Tá. Estando o negro numa caverna, analisando que o negro está numa caverna, pela perspectiva do Platão, eu analisando que o negro está numa caverna também, eu estou querendo dizer que o branco está livre, que o branco está certo? Também não, porque o branco também está dentro de uma caverna. Ele produz uma caverna que é aqueles fantoches, entendeu? Aqueles fantoches que a gente vê, tá? Que vem manipulado pela fogueira, são aquela sombra que está na fogueira, tanto que aquela sombra que a fogueira produz, tanto um quanto o outro, está preso dentro do mesmo sistema, dentro da mesma caverna. A caverna é a escravidão. Só que quando você pensa no contexto de escravidão, no contexto maior, como é que você coloca o branco nisso? Como parte daquilo ali. Os dois são partes, existe o senhor, tanto o senhor quanto o escravo são parte do mesmo sistema. Mas aí o Platão também fala que que quando o prisioneiro sai para fora da caverna, ele tem o quê? Qual é que é a experiência dele? Ele tem um choque com a luz do sol. Por que isso acontece? Quando a gente começa a perceber que a gente faz parte de um mecanismo, de um modelo, de uma maneira convencional de viver, a gente tem um choque. Quando a gente começa a ver o circo que isso tudo é, que a piada que isso tudo é, tu fica apavorado, porque ainda dizem, né? Porque uma das primeiras lições da filosofia é a seguinte, porque a filosofia, a primeira coisa, um dos primeiros
Uma das primeiras regras da filosofia é você se espantar com o mundo. Quando você se espanta com tudo que você está produzindo, com tudo que te influencia e que tu influencia também, porque a gente influencia também. Mas a gente, na maioria das vezes, acha que a gente quer culpar o externo. A gente não se reconhece como parte daquilo, como aceitando aquilo. Como a gente só quer se livrar da caverna, mas não consegue compreender o quanto a caverna está dentro de nós, o quanto essa caverna está nos prejudicando, entendeu? O quanto qual é realmente, onde ela realmente começa e como ela se sustenta. Essa é a dificuldade na maioria das vezes. E aí, como eu percebi nas artes marciais, que o Bruce Lee fala disso, o Bruce Lee fala que o homem, figura criativa, é muito mais importante que qualquer método ou estilo. Então, esse é um dos caras que o Platão fala no final, que se liberta, que vem trazer a mensagem para as pessoas. Aí você vê o Gandhi, que as pessoas estavam acostumadas, bateu, levou, vem o Gandhi e diz que não era para reagir, entendeu? Aí porque geralmente aí o Gandhi estava tentando quebrar aquele ciclo vicioso, aquela caverna que as pessoas tinham, que aquelas cavernas as pessoas estavam acostumadas a reagir, bateu em mim, me bateu, eu bato 2 vezes mais, eu me vingo, porque às vezes as pessoas confundem como é que é justiça com vingança, entendeu? Às vezes essa confusão. E outra coisa que eu vejo, ainda voltando na nossa situação do negro, o negro, às vezes, ele quer, a impressão que me passa é que ele meio que se confunde porque ele não se compreende como indivíduo. Ele aprendeu a se pensar como negro. Enquanto você estiver se pensando como negro, você só reforça o padrão. Você não muda o padrão, você só reforça o padrão. Porque o padrão só tem um jeito de mudar, só tem um jeito de mudar a sociedade, o sistema, quando o homem sofre uma revolução. Essa revolução tem que ser no homem, no indivíduo. O indivíduo tem que sofrer essa revolução. E enquanto o homem não perceber que ele vive numa caverna, o indivíduo negro não conseguir perceber que ele vive numa caverna negra, ele não vai conseguir se libertar. Porque não é questão de romper com uma caverna negra e entrar numa caverna branca. É viver sem caverna nenhuma. Esse indivíduo precisa se compreender que ele não tem que lutar, se agarrar nessa cor, nessa etnia, nessa história que nos contaram. Ele tem que compreender profundamente que é exatamente a história que ele quer se agarrar que limita ele, que separa ele, que fragmenta o mundo, que faz com que ele sofra o que ele está sofrendo. Porque a gente, como é que o negro entrou no país? O negro entrou como uma ferramenta. Ele entrou como uma ferramenta. E quando tu diz palavra negra, quando diz assim, ó, quando tu te envolve com a palavra negro, quando tu diz eu sou negro, tu tá fazendo isso mesmo, tu tá, como é que é, como é que eu posso me expressar? Tu tá rendendo culto a tudo isso, a escravidão, a tua condição como ferramenta, como objeto de troca. A palavra negro quer dizer tudo isso, está tudo inserido dentro da palavra negro, da ideia de ser negro. Toda a discriminação, todo o processo que foi se desenvolvendo através dos tempos, está dentro da palavra negra. Então a palavra negra é a caverna. Essa é a caverna. Mas você quer resolver o problema da caverna se agarrando à caverna, se agarrando aquilo que agrava a caverna. Então, trabalhando nesse ponto, desse nível do raciocínio do Platão, tu percebe que quanto mais tu te agarra a uma ideia, a uma ideologia, tu defende um contexto, tu reforça um tipo de caverna. Se eu disser, eu sou mais inteligente do que o fulano, isso já é uma caverna, isso já é uma separação, isso é uma limitação. Só que no meio desses caminhos veio muitos caras significantes, como veio Bruce Lee nas artes marciais, Jiddu Krishnamurti é um dos pensadores que fala o tempo todo a respeito disso, faz com que tu como é que se diz, se torne consciente
dessa limitação, desse condicionamento, porque se eu não estiver consciente que eu sou condicionado, eu não vou descondicionar o mundo, a sociedade. As pessoas estão querendo partir para fora, mudar a sociedade, como se isso fosse um processo apenas de mudar as coisas lá de fora, mudar as coisas de lugar. Só como diz o Jiddu Krishnamurti, você fazer um remendo não é mudança, não é revolução. Nós estamos tentando discutir sobre a revolução no interior do ser humano, no interior do indivíduo. Essa revolução tem que começar em mim. O Gandhi disse, a revolução tem que começar no homem. Então, se a gente não tiver primeiro esclarecimento, não saber como a gente está contribuindo com isso, como a gente está reforçando a ideia de caverna, como é que a gente está reforçando isso? Eu que entro no time do Grêmio, eu como gremista odeio os Colorado. Então o que acontece? O meu time, o meu amor pelo meu time, o fanatismo pelo Grêmio moldou o meu cérebro. Moldou a minha maneira de sentir, a minha maneira de me comportar. Ele moldou. Eu chegar e dizer que eu sou gaúcho, quando eu estou dentro do Rio Grande do Sul, estou dentro da minha caverna. Aí eu digo, eu sou gaúcho, eu sou uma caverna, eu sou uma limitação, é isso que eu estou dizendo, eu sou uma limitação gaúcha, culturalmente eu sou limitado, culturalmente eu só posso pensar de uma determinada maneira, é isso que nós estamos falando, é isso que o Platão está tentando dizer, é nesse nível que ele está trabalhando, como a gente vê hoje, as pessoas estão dizendo que a gente olha para fora no país, nosso país, virou uma divisão total. Que um diz uma coisa que parece que tem um inimigo que é invisível, que ninguém enxerga. As pessoas simplesmente começaram a escolher lados e ficar umas contra as outras. Aí o que acontece? Só que as pessoas não estão olhando por todo dessa caverna. Nós estamos numa guerra. Isso é uma guerra. Entendeu? É um confronto. É um conflito. Então eu tenho que resolver o problema do meu conflito, porque eu estou em conflito. Mas as pessoas não resolvem seu conflito interior, individual, e querem sair para fora apaziguar as outras. Então quando você faz isso, quando você entra em confronto, quando você entra num debate para ganhar do outro e não para aprender com o outro, quando você entra num confronto para ter mais razão que o outro, e não para aprender, não para evoluir com o outro, você está simplesmente colocando uma caverna contra a outra. Está colocando apenas o que você pensa para brigar com o que o outro pensa. E é nisso que é baseado o mito da caverna. Naquelas crenças que construímos, naquelas coisas que alimentamos para nós, a nossa maneira de sentir, baseado na nossa cultura, nos nossos preconceitos, nas nossas crenças. Se eu assumo um compromisso com a crença, ao mesmo tempo eu arrumo inimizade com o outro que pensa diferente de mim. E isso é uma caverna. Só que o mais interessante é que nós vivemos dentro de uma grande caverna e cada um com subcavernas. Cada um é uma subcaverna dentro de uma grande caverna. Aí isso, no contexto geral, é uma caverna gigantesca, subdividida, fragmentada, como dizia o Jiddu Krishnamurti. Então não há uma união, não há uma compreensão profunda do que realmente está acontecendo. Que nem se você vê o caso do Malcolm X. O Malcolm X vinha com uma proposta de se bater. Ele era agressivo, ele achava que a coisa devia ser resolvida no choque, devia ser resolvida no choque. Essa era a ideia do Malcolm X. Vinha o Martin Luther King com a ideia de que não, que você devia ir mais na linha do Gandhi, que devia não agredir. Mas acontece o seguinte, o Martin Luther King não acontece sem a ação do Malcolm X. Se o Malcolm X não inflama, ele não suaviza. Então é um completo, não existe o Malcolm X tem mais razão que o Martin Luther King. Olha, o Martin Luther King não conseguiria agir se a Rosa Parks não faz o que ela fez. A Rosa Parks não tem aquela iniciativa, também não rompe aquela caverna, que negro não podia sentar em lugar de branco. Ali também era uma caverna. Aceita tanto pelos brancos quanto pelos negros. Até que uma negra só, que aí entra aquele cara
que se libertou, até que um indivíduo se libertou e fez a revolução. Mas que esse indivíduo libertou a si mesmo. Ele não esperou a sociedade mudar para ele mudar. A Rosa Parks, ela se levantou e disse, não vou aceitar isso. Aí ela deu base para a revolução do Martin Luther King entrar. Entendeu? Então, é isso que tem que ser compreendido, tanto por negro quanto por branco. Que nós vivemos numa grande caverna. Antes de eu viver na minha caverna branca, antes de eu viver na minha caverna negra. Antes disso tudo, existe um universo que compõe isso tudo. Um universo de conflito, de desentendimento. É isso que o mito da caverna propõe ali. O cara se liberta fisicamente e vai olhar primeiro para dentro da caverna. O primeiro passo é ver em que situação eu estou. Eu me libertei como indivíduo, me libertei, saí. Agora estou livre para olhar, me livrei do estilo do Kung Fu, agora estou livre para ver o que está acontecendo aqui. O que eu fiz depois que eu vi que aquele estilo era superior? Eu peguei e neguei o Shaolin do Norte, passei para o Wing Chun, negativo. Eu tomei a minha realidade como base, trouxe elementos de dentro do Kung Fu Shaolin, uni com elementos do Wing Chun, trouxe elementos do Taekwondo, do Karatê e uni esses elementos sem o preconceito, sem a carga emocional, sem o fanatismo, sem a crença, sem aquelas histórias que ficam contando pra gente. Aí eu tive uma realidade. Aí eu cheguei à conclusão que era questão de eu como indivíduo saber me defender. É eu como indivíduo ter condições de atingir o adversário com um soco ou com um chute, ou recuar, ou me defender. Era eu como indivíduo reagindo. Era eu como indivíduo agindo, aliás. Porque enquanto você está dentro de um sistema, você não está agindo, você está reagindo. Eu sou um lutador de Kung Fu, eu vejo um lutador de Karatê, ele vem para cima de mim, eu penso que eu estou agindo, eu estou reagindo. Quando eu entro num método para responder a uma ação, quando eu recorro a um método para resolver um problema, eu não estou agindo sobre esse problema, eu estou reagindo a esse problema. E quando se reage a um problema, tu aumenta o problema. Essa é a velha questão. Esta é a grande sacada que o indivíduo precisa compreender. Eu, basicamente, era isso que eu tinha que dizer sobre o mito da caverna.